Hoje teremos o privilégio de participar aqui da celebração da Ceia do Senhor. Nossa administração tomou algumas providências, alguns já perceberam, com algumas ilustrações dessa celebração. Na antiguidade, não havia mesas assim. As mesas eram muito baixas, 20, 25 centímetros, e as pessoas se assentavam em volta dessa mesa onde estavam os alimentos, às vezes mais de uma mesa, e elas ficavam reclinadas, praticamente deitadas, com as pernas para trás. Se você olhar, por exemplo, ontem eu estava vendo um afresco recentemente descoberto, e a Ceia do Senhor não tem nada a ver com o quadro Michelangelo, nada, absolutamente nada a ver. Mas ficou assim. Ao longo da história, então, a igreja foi celebrando essa ceia, do ponto de vista formal, de diferentes maneiras. E essas maneiras não importam. Por exemplo, na Igreja Católica, as pessoas participantes formam uma fila e vêm até um sacerdote. É uma forma. Antes de termos um kit individual, os irmãos têm aí, eram copos, chamado cálice único, em que as pessoas passavam de mão em mão. E aí houve um médico chamado Dalton Fonseca Paranaguá, membro da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que achou aquilo anti-higiênico. Ele não era gaúcho, ele era piauiense, não sabia o que era chimarrão, que é quente, é diferente também. E aí ele introduziu na primeira igreja, depois de uma viagem aos Estados Unidos, o cálice individual. E a igreja se dividiu. Vamos mudando a tradição. Não pode. E assim surgiu a segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu estou mostrando isso porque, às vezes, em qualquer área da vida, nós nos desentendemos por formas. Quando o pastor Silvino Neto, há alguns anos, começou a fazer primeiramente o culto e depois a escola bíblica, aquilo foi também um escândalo nacional. Primeiro a escola, depois o culto. Sempre foi assim. Como é que mudam? Recentemente aqui em nossa igreja, alguns irmãos ficaram muito aborrecidos porque nós não fizemos uma assembleia para tomar aquelas decisões, uma assembleia no estilo pensado, em que se reunia todo mundo, as pessoas votam, questão de ordem, dão a sua opinião e também votam. A maioria das igrejas que se dividiu foi por causa desse tipo de assembleia. É só pegar os registros históricos. Além disso, o quórum que o nosso estatuto exige, só se as pessoas se reunissem na Praça Barão de Corumbá. Porque não cabe aqui dentro. Por exemplo, então, a igreja adotou outras providências para que a vontade popular, congregacional, se realizasse. Mas não era aquela assembleia de antigamente, que nunca haverá mais. Não tem como haver. É impossível fisicamente ela acontecer. Só estou dizendo isso porque nós nos acostumamos com certas formas e quando elas mudam, nós achamos que é o cristianismo que está em mudança. Então, a nossa celebração da Ceia do Salvador, formalmente, tem muito pouco a ver com a primeira celebração que Jesus Cristo fez.
do ponto de vista da forma. Não estamos sentados em almofadas no chão, não estamos pegando um pãozão, aqui até temos, e cada um pegando a sua parte, e não estamos passando o cálice único pelas mãos das pessoas. Por exemplo, aspecto formal. Mas o que nós esperamos, por isso vou pregar hoje sobre isso, às 11 também, em algum outro momento, de igual modo, é que o sentimento, mais que o sentimento, ou junto com a teologia da celebração da ceia do Salvador, essa nós respeitemos, repitamos e fiquemos firmes nelas, não nas formas. Eu mesmo gostaria que um dia fizéssemos uma ceia em que todos viessem aqui à mesa e pegassem o seu cálice. Ia demorar uns 20 a 25 minutos, o que não cabe no nosso culto, que só dura 90. Então não é prático. E alguns vão dizer, mas isso é igreja católica? Forma. A forma não determina o conteúdo. É o conteúdo e a circunstância que determinam a forma. Eu fiquei pensando então sobre os desafios que a ceia do Salvador nos traz. Porque nós participamos de ceia quantas vezes? Se você é ativo aqui na igreja, se você vem de manhã e também vem à noite, todos os domingos, é uma população cada vez mais rara, eu sei. A maioria só vem de manhã, não vem à noite. E hoje há muitas pessoas só vêm uma vez por mês à igreja. É o mundo real. Eu gosto? Não. Mas é o mundo real. Por isso, às vezes, temos que repetir aqui algumas coisas. Por isso que falamos de coisas, eu não estava sabendo. Só foi dito 5 vezes, então não deu, a pessoa não veio nenhum daqueles 5 cultos. Veio só no 6º. Aí perdeu, porque não estava num dos 5 anteriores. Só para ilustrar o que eu estou dizendo. Aí eu me pergunto, o que ela significa realmente para nós? Eu comecei a alinhavar alguns desses motivos. Parei em 9. Vou começar agora com alguns. A minha ideia é fazer 3. Não sei se vou fazer as 3, porque o tempo é que vai nos conduzir aqui. A primeira mensagem que eu quero trazer, o primeiro desafio que vem da celebração da ceia do Salvador é a oportunidade de nos preparar para esta participação. E aqui então eu leio Mateus 26, 17 a 19, na versão Nova Almeida que você tem aí em mãos. No primeiro dia, Mateus 26, 17, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era embutida na Páscoa, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Você há de convir comigo que esse é um texto muito estranho, não é? Eu chamo os meus amigos e digo assim: vá na casa da irmã Zélia, que o jantar vai ser lá hoje. Se eu tiver combinado com ela antes, está tudo certo. Mas se eu não estiver combinado, nem o iFood vai dar jeito. Não tem como pedir para entregar, porque vai ser confusa a coisa.
Por que estou dizendo isso? Porque esse texto é um texto sintético. Mas para mim o que ele deixa bem evidente é que Jesus preparou a ceia meticulosamente. Para nós que às vezes esquecemos a humanidade de Jesus, achamos que ele fez tudo isso miraculosamente. Não temos nenhuma evidência, nenhuma base para pensar assim. Ele preparou. Os discípulos não sabiam, mas ele preparou. Ele foi lá e combinou com um camarada. Disse o nome do camarada. Agora vocês vão na casa, deu o endereço da casa. Que casa era esta? Há duas palavras utilizadas para essa casa, esse lugar na casa, esse aposento. Uma é anagogon e outra é hiperion, que quer dizer, em grego, o andar de cima, o segundo andar, o sobrado, popularmente nós dizemos. Muito provavelmente, eu tenho que fazer uma pequena ilação aqui, tratou-se do seguinte: dar uma festa, como hoje também, na cultura greco-romana, era o máximo da ostentação social. Hoje, a fama é quantos seguidores você tem no Instagram. Ou quantas pessoas estiveram na sua festa. Mas isso um pouco é mais complicado, é muito caro, né? Mas na antiguidade, as famílias abastadas projetavam a sua fama e adquiriam mais fama dando banquetes. Por isso, o livro de Platão, O Banquete, século IV, V antes de Cristo, chamava-se em latim simpósium. Era uma refeição em que os ricos davam e convidavam outros ricos, sem penetras, que a segurança era forte, como ficam essas condições claras nas histórias que Jesus Cristo conta. Jerusalém teria isso, e algumas dessas festas eram dadas nas próprias mansões dos ricos, ou às vezes em casas alugadas, o que nós chamamos hoje de casa de festa. Possivelmente, Jesus alugou uma casa de festa. Eu não estou afirmando. Não há evidências arqueológicas ainda, mas creio que vão surgir a este respeito. Ele contratou um lugar que era alugado para festas. E ele ali deu, então, a sua festa de despedida, ou a sua festa de começo. Estamos aqui no plano hipotético, evidentemente, porque o texto é muito sucinto. Pensam alguns, inclusive, mais adiante, que o dono dessa casa era um essênio, porque os homens em Israel não carregavam água na rua. Eram as mulheres, exceto os homens essênios. Estamos aqui no território das hipóteses, por isso a minha grande paixão de um dia escrever um romance sobre essa história toda aí. Mas, se você acha que tudo o que eu disse não tem nenhum fundamento, mas uma coisa certamente você há de concordar, porque está claro no texto bíblico, Jesus preparou aquela festa. Onde queres que nós preparemos? Ele disse, assim, assim e assim. Ele não tirou da cabeça na hora, ele preparou. Porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora de partir. E ele queria deixar um recurso absolutamente extraordinário do evento mais importante da história da humanidade, que foi a crucificação dele na cruz. Se Jesus não fosse divino,
eu diria que ele é genial. Porque vejam, ele pediu que todas as vezes que os cristãos ao redor do mundo e da história se reunissem, celebrassem essa ceia. Jesus providenciou que a morte dele na cruz jamais fosse esquecida. É a ceia do Salvador que lembra o que o Salvador fez por nós. Por esta razão, quero primeiramente salientar que Jesus preparou meticulosamente aquela festa, instruindo-os sobre o que os discípulos deviam fazer, e os discípulos fizeram o que lhes cabia fazer. Leio agora outro texto, Marcos 14, 12 a 16, que evidencia claramente esta meticulosa preparação. Leio também na NAA. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, Hiperion, lugar alto, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhe mostrarão um espaçoso cenáculo, isto é, lugar alto, Anageon, ou Catálima em Lucas. Se lembra que quando Jesus nasce, não havia lugar para ele na Catálima. É a mesma palavra aqui, tanto em Marcos quanto em Lucas, no relato dessa história. Mobiliado e pronto, ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. As mulheres aqui e alguns pouquíssimos homens que cozinham sabem como é que se prepara uma refeição. E até lamentam que as muitas horas gastas duram, quando sentamos à mesa, conforme a voracidade de cada um, alguns poucos minutos. Esta ceia, como nós sabemos, é uma segunda parte de uma grande celebração. É a celebração da Páscoa Pessah judaica. Quando acaba esta, os discípulos não perguntaram: onde é que vamos celebrar a ceia do Salvador? Eles nem sabiam que isso existia, porque não existia. Eles conheciam a Páscoa dos hebreus e depois dos judeus. Eles perguntaram sobre isso. Jesus respondeu sobre isso. Quando então acaba a celebração, no agora vamos para casa, Jesus agora diz: mas eu tenho algo a acrescentar. Eu tenho um poslúdio nessa Páscoa. Esse poslúdio é o que nós celebramos com o nome de Ceia do Salvador, meticulosamente preparada. Ao longo da história, as igrejas também têm preparado meticulosamente este momento. Já mencionei rapidamente um pouco dessa história. Mas eu, menino, e aqui nessa igreja também, quando para cá vim, a ceia era assim. Nós nos assentávamos nos bancos, os diáconos vinham com uma bandeja com o pão. Pegávamos o pão, era feita uma oração, nós comíamos do pão. Terminada essa parte, com ou sem um hino,
os diáconos voltavam com o cálice contendo suco de uva. Os batistas sempre usaram suco de uva, nunca usaram vinho. É uma tradição, uma boa tradição. Pretendo que continuemos assim. E aí eram em duas partes. Como as igrejas foram crescendo, isso se tornou pouco prático. Foram surgindo soluções, saídas, e nós aqui, inclusive, passamos em um momento a servir os diáconos, nos ajudando nessa tarefa, um kit contendo o pão e o vinho. Primeiramente, nós distribuímos as duas coisas juntas, as pessoas colocavam aí nesses buraquinhos que tem na sua frente aí o cálice. Eu estou recordando, porque muitos aqui são completamente novos para nós, em nossa experiência. Então, você pegava o pão e, junto, colocava o cálice aí nesses buraquinhos dos copinhos. O pastor, então, chamávamos comer o pão, comíamos o pão. Depois, agora vamos tomar o cálice, tomávamos o cálice. De novo, para que as coisas fossem mais operacionais, um fabricante bolou um kit contendo num só objeto os dois elementos, o pão e o cálice, com o suco de uva. São mudanças. Algumas nós nem percebemos, outras nós percebemos. Mas são mudanças que não afetam o conteúdo, não afetam o essencial. São formas de fazer e talvez outras surjam no futuro. Assim como Jesus preparou a ceia meticulosamente, as igrejas ao longo da história têm feito o mesmo. E cada um de nós deve se preparar para participar da ceia. Você que sabe, membro da igreja que todo primeiro domingo celebramos a ceia do Salvador no culto da manhã, ninguém precisa dizer, é uma tradição. Eu, às vezes, tenho vontade de mudar, mas dá tanto trabalho, porque os diáconos fazem suas escalas, aí eu mudo a escala, então eu raramente mudo. Às vezes, as circunstâncias impõem uma mudança. É assim que nós fazemos. Excelentemente, nós fazemos assim, cada um já sabe. Eu sei que no primeiro domingo vai ter a ceia. O que eu estou lhe dizendo é, prepare-se para esse momento. Prepare-se espiritualmente. Pergunte-se como está a sua vida de um seguidor de Jesus, para não participar, como diz o apóstolo Paulo, de um modo indigno. E há muitas maneiras de participar de um modo indigno. Um deles é, não sei o que estou fazendo. Faço porque sempre fiz. É um modo indigno, porque é algo muito rico, muito profundo, um grande recurso extraordinário que Jesus Cristo nos legou. Porque a ceia é um tempo de verificarmos como está a nossa vida. Porque esse pão, esse vinho, são símbolos de uma morte violenta, física e psicologicamente, em nosso favor. Nós não cremos, como outras denominações creem, que esse pão, ao entrar pela nossa boca, não seja mais pão. Nós não cremos nisso. E nem cremos que esse suco de uva, ao entrar no nosso estômago, vire o sangue de Jesus miraculosamente, por exemplo, ou em outras confissões tem diferentes percepções. Nós cremos que o pão é pão, e assim continua, o suco é suco, e assim continua. Mas nós cremos que esse recurso dramatiza, teatraliza, ensina o que Jesus Cristo fez. Nesse sentido, são elementos sagrados e não podem ser ingeridos apenas como se faz um lanche em casa ou no shopping.
como estamos como seguidores do Evangelho, como estamos como proclamadores do Evangelho. Esta é, ao meu ver, a primeira mensagem da ceia do Senhor. Segundo lugar, quero destacar que a ceia do Salvador nos convida à unidade. Os apóstolos, como eu e você, eram diferentes em temperamento, em conhecimento, em dedicação, em história. Todos conhecemos o temperamento de Pedro. Pedro era o famoso bateu, levou. É aqui, é agora, não deixa para depois. Tanto positiva quanto negativamente. Pedro, se você crê em mim, vem andando sobre as águas. É para já, meu Deus. Lá vai Pedro sobre as águas. O resto da história você sabe. É o Pedro. Já o João era aquele, vamos pensar bem, Pedro. Esse negócio de andar sobre as águas, vamos refletir, vamos orar sobre o assunto, vamos fazer um jejum sobre isso, Pedro. Diferente, você vê quando vão ao túmulo que um corre, o outro corre na frente e vão disputando ali. Como os discípulos, nós temos temperamentos diferentes. Quem aqui é casado, 90% de chance de terem temperamentos diferentes um do outro. Um diz, cala a boca. Outro fala, eu vou falar agora. E aí, às vezes dá coisas que consertamos, às vezes coisas que não dá para consertar. Nós somos assim. Nós viemos aqui de histórias diferentes, aqui alguns nasceram batistas. A vida inteira, o único cristianismo que conhecem, por experiência própria, é o movimento batista. Outros vieram de outras confissões, ou do catolicismo, ou do presbiterianismo, ou do metodismo, ou da Assembleia de Deus e outras expressões pentecostais. Aprenderam a ser cristãos de um outro modo, naturalmente de um outro modo. Nem piores, nem melhores, de outro modo. E aqui estamos todos juntos. E a ceia é uma oportunidade de celebrarmos a unidade. A igreja antiga tinha um problema que nós não temos. No período da igreja chamada apostólica e depois subapostólica, que é o período até o século IV, havia donos de escravos que eram membros da igreja e os escravos que eram propriedade dos donos. Era um problema. Havia algumas pessoas ricas, não muitas, porque é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha ou uma baleia sair da pia do que um rico se converter. Palavras de Jesus, não são minhas. E muitos pobres, soldados, escravos, mulheres pobres, algumas abastadas, mas também minoria, tudo na ceia. E nessa igreja acontecia uma coisa extraordinária. Ali, o dono de escravo não era dono de escravo. Era um irmão em Cristo. E ali, o escravo não era escravo. Era um irmão em Cristo. E quase sempre o diácono era escravo. E o dono dele ficava sentadinho,
na almofada, enquanto era servido por alguém que tinha uma posição, hierarquicamente falando, superior a ele. É por isso que Paulo diz que na igreja não tem escravo nem livre. São todos iguais. Outros desdobramentos houve, contribuindo significativamente para que a escravidão acabasse, mas esse é um outro assunto. O nosso assunto aqui é que na igreja apostólica e na igreja subapostólica, a unidade era algo que se preservava. As pessoas tinham temperamentos diferentes, ideias políticas diferentes, uns amavam o imperador e outros queriam derrubá-lo, na mesma igreja. Só para ilustrar, irmãos, que os nossos dilemas contemporâneos sempre foram contemporâneos de suas épocas. Não muda nada. Muda que estamos no lugar aqui com ar-condicionado, luz elétrica, bancos, não muito confortáveis, eu sei, mas na época que foram feitos eram muito confortáveis, assim considerados, belíssimos, mas nós somos os mesmos. Mas o que aprendemos então? Nós aprendemos que nessa ceia, nessa igreja havia unidade. O texto que foi lido hoje falava em partir o pão. E esse partir o pão deixava a comunidade de Jerusalém espantada. Porque na sociedade romana, inclusive em Jerusalém, os pobres não comiam pão com os ricos. Eles eram clientes de algum rico. O que é o cliente de um rico? É o que ficava do lado de fora, esperando, como Lázaro, que migalhas fossem levadas até onde estavam. Pobre não entrava. Mas os cristãos partiam o pão sem distinção. Isso horrorizou a vizinhança e fez com que o cristianismo crescesse estupendamente. Nós somos chamados à unidade. Vivemos essa crise das polarizações no mundo, dos extremismos, como bem conhecemos, mas em primeiro lugar, nós somos irmãos em Cristo. Um pensa A, outro pensa B, um se manifesta, outro não se manifesta, mas ambos, em primeiro lugar, são crentes em Cristo. Essa é a nossa identidade. Essa identidade é imutável. As nossas posições doutrinárias, as nossas posições ideológicas, as nossas posições políticas mudam. Mas a nossa identidade em Cristo não muda jamais, como salvos e salvas por Ele, como a ceia nos lembra. É um desafio, irmão. É um desafio. Mas nós temos que abraçar e aceitar esse desafio. Jesus queria os seus discípulos e nós unidos apesar das diferenças. Ele não queria uniformidade, mas unidade. A unidade mantém as identidades. A uniformidade anula as diferenças, o que é uma impossibilidade. Jesus não queria a deformidade que havia em Corinto. Sobretudo, como lemos na segunda carta, em que as pessoas brigavam por doutrina. Lei ou graça? Nós somos salvos pela lei, obedecendo-a,
ou pela graça sem que façamos qualquer esforço. Eu sou da lei. Eu sou da graça. Hoje em dia diríamos assim, eu sou a favor da predestinação. Eu sou contra a predestinação. Diferenças. Qual a importância disso? Nenhuma. Porque quem hoje crê na dupla predestinação, é só conversar comigo, que amanhã não será mais. Brincadeiras à parte, para dizer que nós podemos mudar de ideia. Mas o que é que não muda? A nossa identidade em Cristo. Além disso, eles tinham os seus heróis preferidos. Eu amo esse Paulo, e para mim não tem maior do que Paulo. Não, você fala, você não conhece Pedro. Esse sim, foi Jesus que disse, você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu sigo Pedro, eu sou petrino, não paulino. Ah, você não conheceu um cara que apareceu aqui agora, eloquente, chamado Apolo. Esse sim, eu sou apolíneo. Aí vem um bem superiorzão, crentão mesmo, diz, eu sou de Cristo. Só para humilhar os demais, porque todos têm que ser de Cristo. Jesus não admira essa igreja. Essa não é a igreja de Cristo. Não pode ser a igreja de Cristo. No caso específico de Corinto, havia uma outra dificuldade, que era a diferença social. Quando o culto começava, está na carta bem claramente, os mais ricos chegavam, levando o melhor que tinham de suas comidas e bebidas. Chegavam, já começavam a comer. Vai que cheguem os pobres, vão querer comer tudo nosso. Aí se empanturravam e ficavam bêbados. Está lá na segunda carta, irmão, não estou inventando nada. Aí Paulo disse, tudo bem, levou as suas coisas? Espere os pobres, porque os pobres tinham que trabalhar. Domingo não era dia off, não era dia sem trabalho. Os pobres só podiam vir depois do trabalho. Geralmente o culto começava às 18 horas. Porque durante o dia, domingo era um dia de trabalho normal. Só em 324 que isso mudou. Então os pobres chegavam depois, além do que não tinham condução, iam a pé, os outros iam de cavalo, carruagem. Chegou antes? Espere. Porque a ceia é unidade, é todo mundo junto. Não há benefício para este, nem prejuízo para aquele. Jesus não deseja desigualdade como essa em Corinto. Jesus quer que nós nos consideremos um em relação ao outro como o que nós realmente somos. Nós somos iguais. Você não é igual a mim, porque eu sou um cara bacana e considero você igual a mim. Você é igual a mim, porque você é igual a mim. E eu sou igual a você. Porque às vezes podemos dizer assim, eu sou um cara tão crente, tão desapegado, tão humilde, que eu considero todo mundo meu igual. Estou dizendo o seguinte, eu sou superior, mas eu me rebaixo um pouquinho para ficar no seu nível. Porque eu não sou do seu nível. Por isso, estou reafirmando, eu considero você igual, porque você é igual. Eu sou igual a você. Essa é a nossa identidade em Cristo. Mas ainda, a ceia nos desafia a perdoar e pedir perdão. Quem deve pedir perdão? Quem foi ofendido. Quem deve pedir perdão? Quem ofendeu. O pastor André me corrigiu a frase aqui, mas é essa que eu quis dizer. Porque é difícil saber quem é ofendido e quem é ofensor. E enquanto eu for o ofendido, você é o meu ofensor, não haverá perdão. Mas quando eu entender que eu te ofendi, e você entender que você me ofendeu, nós vamos nos perdoar.
Fora disso, eu me encastelo, eu sou o coitadinho, o desrespeitado, o xingado, o menosprezado. Não haverá perdão. Porque mesmo que o outro me perdoe, eu não me sentirei perdoado. A ceia é um desafio. E termino, me empolguei muito, eu sei, lembrando as palavras de Jesus nessa oração absolutamente extraordinária que nós temos no capítulo 17 de João. Na versão Prazer da Palavra, eu separei as orações em várias orações, porque é assim que eu creio. Eu creio que, de fato, Jesus orou várias vezes nesse culto, nessa reunião, porque tem temas diferentes aqui. Ao fazer isso, então, deixei bem evidente o que é que estava sendo pedido. Então, nos versos 20 a 23, ele ora assim. Só vou ler a primeira parte. Pai, eu te peço, por esses que agora creem em mim, mas também por aqueles que um dia crerão, quando a tua mensagem os alcançar. Todos formarão a comunidade dos que creem, como se formassem uma única família. Esse é o desejo de Deus. Ah, você é muito instruído? Está ao lado de um irmão que tem pouca instrução? Você faz parte da mesma comunidade dos salvos por Jesus. Isso não tem a menor importância. Alguém me perguntou se podia trazer aqui à igreja um político. Eu disse, pode, mas não haverá nenhum destaque para ela. Porque aqui ninguém é vereador, ninguém é deputado, ninguém é general, ninguém é coronel, ninguém é qualquer coisa. Só temos uma identidade. Salvos, salvas por Jesus. Quero lhe convidar a ficar em pé, então, que vamos cantar essa verdade sobre a graça de Deus.